Pessoal, Gabriel Miranda aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre carro. Será que todo fisioterapeuta precisa comprar um carro para poder trabalhar, para poder atender os seus pacientes? Recentemente bateram no meu carro e agora ele está no conserto, então eu estou tendo que buscar formas alternativas de chegar no trabalho. Então resolvi que já era hora de eu trocar essa ideia com vocês e falar um pouquinho sobre o assunto. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Pessoal, mas antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal e deem um like, porque isso vai fazer com que o canal ele continue crescendo e agradeço do fundo do coração por isso, mas também vai garantir que outras pessoas que precisam receber essa mensagem vão recebê-la, tá bom? Se você não me segue lá no Instagram, @fisiogabrielmiranda, por lá eu compartilho um pouquinho da minha rotina como fisioterapeuta e dou dicas para vocês de uma maneira um pouquinho mais informal também. Eu quero que esse vídeo ele fique bem objetivo, então vamos direto ao ponto, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a importância de vocês conseguirem um meio de transporte que garanta que você se locomova de maneira confortável de um local ao outro de trabalho, tá bom? O confortável é subjetivo, mas você precisa de um meio de transporte que vai te permitir levar consigo todos os equipamentos necessários para que você possa prestar um serviço de qualidade, que possa até mesmo valorizar ainda mais o seu serviço. Além disso, é bom que você tenha um meio de transporte que vai te permitir se locomover de um local ao outro em um tempo adequado, até porque isso influencia diretamente em você ser capaz ou não de abraçar certas oportunidades de trabalho. Às vezes acontece de uma oportunidade aparecer e a gente não conseguir pegar ela porque a gente sabe que nem mesmo conseguiria chegar a tempo por conta do meio de transporte ou do local aonde se encontra essa oportunidade. Além disso, mesmo que conforto seja um termo subjetivo, você que está se formando agora na faculdade, está acabando, está começando a trabalhar, você deve estar com sangue nos olhos. E mesmo que apareça uma oportunidade de trabalho lá onde Judas perdeu as botas, você vai abraçar, porque você tem gás para isso, você tem energia. O lance que você tem que ter em mente é de que esse gás e essa energia, eles não vão durar para sempre. Conforme o tempo for passando, você acaba perdendo qualidade de vida se você não tem como se locomover de um local ao outro com conforto, preservando o seu próprio físico. Afinal de contas, o nosso corpo ele é o principal instrumento de trabalho que a gente tem. Observa como isso tudo é multifatorial. Você pode estar falando assim, Gabriel, mas você está falando de ter carro? Aqui na minha cidade eu consigo fazer tudo isso que você está falando de ônibus, por exemplo. E sim, eu não estava falando de carro especificamente. Até agora, tudo que eu falei foi de você ter uma forma de se locomover de um ponto A a um ponto B de uma maneira confortável e que te permite tudo isso que eu falei, se deslocar num tempo adequado, levar os materiais que você tem que levar para o trabalho, tá bom? Então eu ainda nem entrei no aspecto de ter um carro. Uma coisa que vai influenciar também diretamente na necessidade de você comprar um carro ou não é a sua área de atuação. Se você é um profissional que trabalha, por exemplo, em um consultório somente o dia inteiro e vai de 8 às 5, chega lá às 8 e volta direto para casa depois que acaba o expediente, bom, teoricamente você talvez nem precise realmente de um carro, porque todo o seu material de trabalho possivelmente vai ficar no consultório, vai ficar lá na clínica e possivelmente você não precisa ter todos os custos envolvidos em ter um veículo, que eu vou abordar daqui a pouco com vocês, porque você só tem esse pequeno deslocamento aí no início da manhã e no final do dia. Então talvez você esteja economizando bastante optando por um transporte público. Agora, se você é um profissional que trabalha o dia inteiro pipocando de um lado para o outro, atendendo pacientes em vários bairros, muitas vezes tendo que ir e voltar várias vezes, talvez você tenha que começar a pensar em uma estratégia de deslocamento que vai preservar um pouco mais você e que, bom, vai te dar uma qualidade de vida melhor a longo prazo também. E aqui a gente pode estar falando de um carro, pode estar falando de uma moto, pode estar falando até mesmo de um metrô, pode estar falando de um ônibus refrigerado, daqueles leitos, né, dependendo de onde você trabalha. Enfim, vamos falar agora especificamente sobre carro. Gente, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, sendo bem realista, sem romantismo, tá? Ter um carro é ter vários custos a mais para arcar todos os meses, tá bom? Não adianta você falar assim, eu juntei dinheiro de uma maneira tão suada durante um tempo e agora tenho dinheiro aqui para comprar, para dar entrada no meu carro. Isso é muito bacana, é louvável, mas você não pode esquecer de que depois que você tirar esse carro da loja, tirar esse carro da garagem de quem você está comprando, tirar ele da concessionária, você vai precisar arcar com vários custos mensalmente. Custos como, por exemplo, combustível, seguro, estacionamento, manutenção,
pedágio, dependendo de onde você mora. E óbvio, se você não está pagando esse carro à vista, você ainda vai ter um custo de financiamento também que vai te acompanhar, possivelmente durante muitos meses, que é a realidade na qual a maioria dos brasileiros acaba comprando um carro, né? Um carro financiado. Somente tendo em mente todos esses custos, você pode decidir se, mesmo tendo já uma grana guardada, tá na hora ou não de ter um carro. Porque às vezes você tá, digamos, começando a trabalhar agora, acabou de sair da faculdade, tá começando a trabalhar agora e tem, digamos, 1 ou 2 pacientes. Você já tem um dinheirinho para dar entrada ali no seu veículo. Mas às vezes, o tanto de custo que você vai ter depois de que adquirir esse carro não compensa as entradas financeiras que você está tendo no momento. Talvez seja mais prudente e inteligente de sua parte trabalhar um pouco mais, fazer a roda girar um pouco mais forte, ter mais pacientes, trabalhar em mais locais, criar mais contatos, para que aí sim você adquira o seu veículo, para dessa forma você não ficar descapitalizado. Até porque dar entrada em um veículo e tirar da sua reserva de emergência, por exemplo, não é uma estratégia nada inteligente, tá bom? Mas é claro que ter um carro é um ponto muito positivo para o profissional. Agora que eu já te alertei um pouquinho sobre esses aspectos, digamos que negativos, né, os custos que você vai ter com o seu veículo, eu preciso te falar que muitas vezes ter um carro vai ser um divisor de águas na sua carreira. Porque, como eu falei no início do vídeo, às vezes ter um carro, um meio de locomoção que te permite ir de um ponto A a um ponto B, carregando todos os seus materiais, permitindo que você chegue no horário, sem enfrentar muitas vezes o trânsito que um ônibus acaba enfrentando, esse fato ele pode ser realmente um divisor de águas. Você pode abraçar mais oportunidades de trabalho. Por isso que antes de terminar esse vídeo, eu quero falar para vocês algumas alternativas a comprar um carro, antes de falar se é uma boa ou não você investir o dinheiro comprando um veículo próprio. Bom, a primeira alternativa para você se locomover com bastante conforto e não ter que investir todo o seu dinheiro comprando um carro nesse momento são os transportes por aplicativo. E essas são excelentes possibilidades de locomoção, principalmente se você é uma pessoa que não se desloca tanto em termos de quilometragem. No final do mês pode sair muito mais em conta você usar os aplicativos de transporte do que necessariamente você investir toda a sua grana comprando um carro. Eu mesmo, enquanto meu carro está no conserto, eu estou usando o Uber para me deslocar. E está saindo muito mais em conta se eu botar na ponta do lápis do que utilizar a próxima alternativa que eu vou falar para vocês. Bom, a segunda alternativa de locomoção com conforto é você alugar um carro. Alugar um carro pode fazer muita gente torcer o nariz, mas é uma alternativa muito interessante, principalmente se você pretende ficar com um carro alugado durante um período maior de tempo. Hoje em dia, as diárias de aluguel de carro elas estão muito caras, mas ainda é possível você encontrar alternativas de aluguel mensal ou aluguel anual do carro, até mesmo um carro 0 km, que acabam saindo mais em conta quando você bota no lápis todos os custos que você teria com o financiamento de um veículo, tá bom? E aí, bom, como eu falei, eu estou usando o Uber ao invés de alugar um carro. Por quê? Porque eu tenho um veículo alugado. Exatamente. Eu opto, hoje em dia, por não ter um veículo próprio e alugar um veículo de maneira anual. Eu, Gabriel, já tive carro desde os meus 18 anos. E em um determinado momento da minha vida, por certos acontecimentos, eu optei que eu não queria mais ter um carro. E aí eu vendi meu carro e comecei a alugar. Eu aluguei carros de maneira mensal por algum tempo, até que eu cheguei à conclusão, fazendo vários cálculos, de que seria uma maneira muito interessante eu alugar o carro de forma anual. Então, eu me inscrevi num programa de aluguel de carro 0 km anual, peguei o carro 0 km, tirei ele lá da loja, 0 km, e o custo que eu tenho pagando o aluguel desse carro, já com IPVA embutido, seguro embutido, todos esses custeios embutidos, acaba saindo muito mais barato do que eu comprar um veículo para depois ter que revendê-lo. Se você é uma pessoa que não se importa em ficar 5, 10 anos com o carro, talvez essa alternativa ela não seja muito interessante para você. Agora, se você é uma pessoa que não se vê tantos anos assim com o mesmo veículo, talvez alugar um carro, principalmente durante um período mais prolongado assim, pode acabar saindo muito mais barato do que você comprar.
eu posso fazer um vídeo só sobre aluguel de carro. O que vocês acham? Me deixa aqui nos comentários que se esse comentário ele aparecer bastante, realmente eu vou fazer um vídeo só entrando em mais detalhes sobre esse tipo de alternativa. Bom, nós já falamos então de transporte por aplicativo, falamos de aluguel de carros e agora a gente vai falar sobre a terceira alternativa a comprar um carro, que é o transporte público. E sim, gente, transporte público é uma maneira muito digna e muito prática de você se locomover. Acontece que dependendo do que você pega como transporte público, né, um ônibus, um metrô, você acaba não conseguindo levar consigo todos os equipamentos que você levaria se, por exemplo, você é um fisioterapeuta que atende pacientes a domicílio e precisa, por exemplo, levar uma maca dobrável, se você precisa levar uma bola suíça, por exemplo. Esse tipo de coisa não é prática de se levar em qualquer lugar. Então, nessas situações, teoricamente, você se daria muito melhor utilizando o transporte por aplicativo, tendo o seu próprio carro ou alugando um carro. Mas o transporte público, sem a menor sombra de dúvidas, ele é viável, principalmente se você está começando agora, principalmente se você é um profissional que não tem a necessidade de levar tanta coisa consigo, e até mesmo se você trabalha relativamente perto de casa, pode se locomover de transporte público sem ter tanta dor de cabeça, pegar muito trânsito, pegar o transporte muito lotado. Isso também é muito relativo de onde você mora. Para concluir então esse vídeo, vale a pena comprar um veículo? Na minha opinião, Gabriel Miranda, vale a pena você comprar um carro se você é uma pessoa que tem como arcar com todos os custos que eu mencionei nesse vídeo e que não pretende trocar de carro tão cedo. Porque hoje em dia, carro é uma coisa muito cara realmente, gente. O que eu tava falando pra vocês ali quando eu tava falando sobre aluguel é que hoje em dia, se você fizer o cálculo direitinho, você consegue alugar um carro e ainda assim conseguir manter os seus investimentos rodando, entendeu? Então acaba sendo muito vantajoso em certos aspectos. Mas se você é uma pessoa que não está pretendendo comprar um carro zero, porque só de comprar um carro zero você perde muita grana. Se você é uma pessoa que não se importa em ficar com o carro durante muito tempo e quer ter esse conforto, vale super a pena, gente. Vale super a pena. E aí você fala assim, Gabriel, mas eu quero ter um carro zero, é meu sonho ter um carro zero. E tudo bem, você pode ter o seu carro zero, não tem problema nenhum. Só tenha em mente os custos que você terá. Só de tirar o carro da concessionária você já vai estar perdendo uma grana. Só de você ter que começar a contratar seguro, essas coisas, você vai perder uma grana. Não é bem perder, né? Mas sim, é um bem passivo. Ele é seu instrumento de trabalho, mas ele é um bem passivo. Enfim, pessoal, vale a pena sim você ter um veículo e vale a pena você também levar em consideração essas outras alternativas que eu falei pra você, porque no final das contas o seu bolso pode acabar te agradecendo bastante, tá bom? Então me deixa agora aqui nos comentários se você acha uma boa ter um carro ou não. Me dá a sua opinião, já que eu lhe dei a minha, tá bom? Fala aqui, Gabriel, eu quero ter um carro. Ou então, Gabriel, realmente acho que não é uma boa ter um carro. Ou fala assim, Gabriel, eu tenho carro, realmente ele muda a minha vida de trabalho. Tá bom? A gente conversa aqui nos comentários e eu agora vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço pra vocês, eu sou o Gabriel Miranda, fico por aqui e tchau.